força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI, this is another word. Oh, keep us again here and around the world. Oh, BNI, this is another word. Oh, keep us again here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, histórias reais e de sucessos do BNI. Eu, Adelaide Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga, que estou à frente desse projeto que para mim tem um significado muito grande, que é fazer com que o BNI chegue mais longe e em mais pessoas. Quero agradecer hoje aqui a Seventy por sempre mandar para mim os acessórios que eu uso, a Gabi, da Volpe Fashion, por sempre mandar esses looks maravilhosos, que também eu adoro. E ao Mamba, que é o nosso anfitrião. Hoje estamos aqui na casa do Mamba, na produtora dele, né, na cidade de Itu, entrevistando os membros de Itu. Então não tem como deixar de agradecer ao Fábio Torres, diretor executivo dessa área. Hoje entrevistando aqui o Vilas. Eu sei que o Vilas foi membro fundador. Foi não, né? Ele é, né? Membro fundador do BNI Providência. É isso? Não é bem fundador. Eu entrei depois de 2 meses e meio. Praticamente fundador. Então ele é um membro quase fundador, do BNI. E hoje vamos conversar com ele aqui, conhecer um pouco mais do BNI através da vivência do Vilas. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada, Vilas, por ter topado, por ter aceito esse nosso convite aqui. E que você se sinta à vontade para contar a sua experiência sobre o BNI. Ok. Eu quero agradecer, né? Fiquei muito lisonjeado com esse convite, né? Quero parabenizá-la já, porque isso daí vai ser um negócio muito importante. Eu também fico muito chateado quando eu vejo, falo, você conhece o BNI? Não conheço, né? Então, esse projeto seu, você está de parabéns, porque é muito importante o pessoal conhecer. Eu falo muito sobre isso. Eu falo assim, ser ou não membro não vem ao caso. Exatamente. Não é sobre isso. Né? É sobre você entender o que a gente faz. Uhum. Porque penso eu assim, que se você entender, e ainda que você não queira ser membro, quem sabe você pelo menos replica o que a gente faz aqui na sua empresa, com as pessoas à sua volta. Já vai ser um grande avanço, né? Com certeza. Me diga uma coisa, quanto tempo de BNI? 8 anos. No Providência? No Providência. BNI Providência há 8 anos. anos. Vai para 9 anos agora, começar 9 anos em fevereiro. Consegue lembrar da primeira vez que visitou uma reunião do BNI? Sem dúvida. Lembro-me e fiquei excitadíssimo para entrar, né? Porque foi uma reunião... Primeiro eu não conhecia o BNI, né? Quem me convidou foi uma pessoa de Campinas, né? Que ele veio me visitar, trabalhava comigo na empresa, na Pfizer, e aí veio me visitar e mostrou um saquinho de papel com os emblemas de várias empresas, né? E falou, olha, isso aqui eu estou participando de uma reunião, tal. Aí ele pediu para ligar para o Everton, que era o diretor, né, do BNI. Aí eu liguei para o Everton, ele falou, não, pode ir numa reunião. Aí eu fui e fiquei encantado com o BNI. Sabe que ele fala, quero entrar amanhã, né? Então... Aí tem que pesquisar, tem aquela série de coisas, mas a reunião foi maravilhosa, né? Estava começando, porque o pessoal começou em novembro, mas entrou férias, essas coisas, então estava todo mundo... E nós tivemos o primeiro ano 73 membros. Olha só. Então tinha muita gente. Isso foi o máximo que o Providência já chegou, 73 membros. 73 membros.
Um número muito bom. Bom até demais, Bom. porque fica difícil você tocar uma reunião com 73 membros. É, mas a gente consegue, né? Sem dúvida. Conseguimos. É, Hoje então. no Brasil, a gente tem muitas equipes que já passaram dos 50, Uhum. muitas, né? Hoje, no semáforo, elas estão em azul, o que chama estar em azul. É quando uma equipe, ela tá boa no semáforo, Uhum. mas ela tem também uma saúde de mais de 50 membros, mas a gente também já tem equipe com mais de 100 membros. Então, mas é diferente. É diferente uma equipe que está começando Sim, entrar com muitos membros. sim, Né? A maturidade nisso aí é diferente. isso é verdade. Né? Porque agora você pode ir crescendo, pode Isso. chegar nos 70 A e cultura estando implantada, pronto. é isso. Né? Pode Porque crescer. senão, muitas vezes desvirtua, sai do caminho, É verdade. sai da metodologia. É verdade. Recentemente a gente estava numa reunião de diretores executivos e um deles confidenciou, né, contou para a gente que fizeram uma pergunta em qual foi o tempo recorde, né, de Uhum. lançamento de uma equipe, né? E aí ele contou a vivência dele. Uhum. Ele lançou uma equipe em 2 semanas. Sei. Em 2 semanas. E a gente perguntou, e aí, foi bom? Foi péssimo. É porque quando passa o primeiro ano, os caçadores que entraram saem todos. Né? Então, porque a pessoa não se adapta. Se ele é caçador, ele não se adapta. Ele disse que não teve tempo Uhum. de ser implantada a cultura, Sim, a sim, metodologia. lógico. 2 semanas Não pode. é muito pouco, não né? pode, não dá. Eu fiquei pensando nisso e até deixei ele ficar triste, porque quando eu acho que estou demorando muito para lançar uma Não. equipe, né? 3, 4 meses eu já começo a dar uma agonia, mas eu acho que é bom. Agora, na minha cabeça, só vem um lado bom, não vem mais o lado Eu tenho ruim. certeza de que é bom. Pode ter certeza absoluta. Você está fazendo uma coisa com maturidade. Né? E quando você começa, é outra. Você vai ver que Outra a equipe pegada, né? deslancha daí. É, Né? Diferente de você pegar uma equipe meio Sim. inchada e Sim. depois sim, não dá certo. isso é verdade. Tem uma pergunta que toda semana você escuta, tenho certeza. Mas não toda semana você responde, mas toda semana você escuta e você escuta alguém respondendo. Sei. Por que, BNI? Eu respondo com outra pergunta, então. Por que não BNI? Né? Por que não Só se eu não BNI? conhecer, né? Então, se você pode entrar numa equipe que vai te dar um apoio, você não vai andar nunca mais sozinho, você vai entrar numa equipe que está interessado no seu negócio, está interessado no seu crescimento, por que não, então, BNI? A gente tem que sempre ver as partes positivas da coisa. Eu gosto de fazer a reflexão o seu negócio é algo que depende do boca a boca? É sim ou não? Se for sim, o lugar é aqui. Uhum, O lugar é o BNI, porque a gente trabalha exatamente com isso, sim, porém de forma estruturada, qualificada e referenciada, exatamente. né? Que é o que faz o sucesso do BNI perante outras, como é que a gente pode chamar? Outros, né? Não é igual, mas assim, outros networkings, né? Outros networks não têm uma metodologia, É né? verdade. Porque eu acho que a metodologia chama muito atenção. Né? O negócio, se o BNI tem 39 anos, né? Ele se você ver o livro do Ivan, ele vai mostrar que teve acertos e erros. Sim. Né? Então, teve época que o pessoal falou, por que a gente tem que reunir semanalmente? Por que a gente não pode reunir quinzenalmente? Eu falo, tá bom, pode testar. Né? Então, quer dizer, é um negócio que é uma estratégia que ele usou, ele não sabia se ia dar certo ou não. Sim. No fim, ele viu que o pessoal mesmo falou, não deu semanal. certo. É semanal. É muito interessante a gente saber que a todo momento, porque isso é o que é passado para a gente, que a todo momento, tudo que a gente usa, isso foi testado massivamente, Sim, sim. né? Então, quando a gente fala assim, vamos tentar agora 2 semanas, 2 reuniões presenciais, 2 online, né? Tentar esse meio termo, eles falam, esperem quem está fazendo, para a gente ter o número de se isso dá certo. Então, eles orientam a gente. A gente Uhum. quer tentar? A gente pode tentar. A gente também vai entrar para essa estatística de estudo, Sei. entendeu? Mas eles não conseguem dizer para a gente efetivamente dar certo. Uhum. Por quê? Porque vem da pandemia para cá. É algo que ainda é novo, né? Tem vantagens e desvantagens Sim, sempre. sim. Né? Você, conforme o negócio, tem que fazer
virtual, Sim. né? Porque eu Sim. posso comunicar com muitos Sim. grupos aí do Sim, mercado. sim. E nós não estávamos acostumados a sair do... Eu falo sempre assim, pupila com pupila. Né? Eu gosto sua da cara. pupila com pupila. Eu É. gosto de apertar a mão e quando a pessoa já vira o rosto assim, eu já seguro até ela olhar de novo. Porque tem gente que faz isso, viu? Em reuniões, eles vêm assim, apertam a mão e já estão olhando o outro. Já o próximo, né? Não deixo. Eu seguro, daí a pessoa sente, né? Então, Sim. é um jardão meu, pupila com pupila. É Sim. bem sua cara. Pupila com pupila é a sua cara. Mas isso é uma verdade, né? E eu acho também que é de pessoa para pessoa. Sim. A pessoa se adapta ao presencial, a pessoa se adapta ao online. Uhum, É fato que foram 35 anos uhum. fazendo presencial. Sim. Então, sim. essa era a métrica que se tinha. Aham. De lá para cá, a gente vem medindo para a gente entender o que é que dá certo e o que é que não dá certo para poder botar em prática. Mas eu, como membro, a segurança que eu tenho é saber que tudo isso aí está sendo observado, medido, Uhum. metrificado, Sem dúvida. né? Para poder orientar a gente. É uma segurança, né? É. Não, e você hoje poder participar de outros grupos, né? O Ivan mesmo, ele fala que ele tá, tô viajando aonde? Virtualmente. É. Né? Então, ele tem estado em tantas equipes, né? Que- Para o Felipe, por exemplo, ele não funciona de outra forma que não o híbrido. Uhum. Nem híbrido hoje. Hoje ele está em um grupo 100% online. Online. E por quê? Porque, de fato, toda quarta-feira tem reunião. Sim. E ele, quarta-feira, vai estar aqui, na próxima não vai estar, na outra Aham. também não, É. na outra vai estar bem longe. Então, ele só consegue se fazer presente dessa forma. E tá tudo bem, Sim. desde que aquela equipe se mantenha na cultura, na metodologia Exatamente. e com os números em dia, Aham. né? Então, assim, quando a gente escuta, às vezes, as pessoas reclamando, vocês cobram demais, porque tem que fazer 1 a 1, Uhum. tem que fazer o EG. Você tá aqui fazendo o quê? Então. Por que você veio? Né? Eu gosto de usar o argumento de você pagou, foi para isso. Sim. Você comprou uma metodologia, eu estou te entregando essa metodologia. Uhum. E para isso você precisa fazer o que a gente chama de o mínimo necessário, O mínimo more. né? É. Então o poder do 1, né? O poder do 1, ele é interessante, né? Eu sempre gostei da mentoria, né? Sim. Justamente para fazer isso, né? Para pegar na mãozinha da pessoa e falar o que realmente precisa. E nunca fiz uma mentoria virtual. Mesmo na pandemia, fazia de máscara, mas fazia presencial, né? Porque é um momento importante isso daí. Se a pessoa entende bem a parte de mentoria, vai embora, entendeu? Agora, se não entende, não vai. Né? Você sabe quem vai e quem não vai. Sim, Né? Então, é verdade. A gente tem dentro do BNI algo chamado de testemunhos, que é quando a gente fala sobre algum produto ou serviço do outro membro que a gente consumiu e gostou demais, né? Então, a gente fala sobre isso, a gente dá um testemunho. Eu vou dar um testemunho aqui, mas não é sobre o serviço, né? Dele, ou é, né? O Vilas, na época que eu entrei como membro, ele foi o meu mentor com relação ao semáforo. Eu não sei se você sim, recorda, sim. mas eu fui até o pet shop dele, que é o Pet Villa Center. Eu fui até lá para que ele me explicasse sobre o semáforo. E até hoje, agora já com mais experiência com relação ao BNI, ainda não consigo encontrar ninguém que faça do jeito que você faz. Não consigo encontrar uma criatura que ensine como você performar bem do jeito que você fez. Muito obrigado, viu, desse testemunho. Porém, quando você foi lá, você sabia tudo já. Você já havia estudado. É diferente, entendeu? A pessoa que vai lá voando. Né? Mas mesmo voando, a gente faz ela crescer. Né? Mas você já tinha estudado tudo. É porque eu já acompanhava o Felipe, né? Então. Quando eu entrei, o Felipe já era membro e eu acompanhava toda a forma de fazer, né, acontecer dentro do BNI. Isso, de fato, é uma verdade. E lembro que no primeiro mês eu estive em 10º lugar no verde e no meu segundo mês eu fui para 1º lugar no verde. Tá vendo? Mas eu até hoje eu lhe dou o crédito disso, viu? Não, tá bom. Não foi porque eu era espertinha, eu agradeço. Não, foi porque foi o Vilas que me orientou. Porque ele me disse a seguinte frase: constância é mais importante do que velocidade. Sem dúvida. Eu falo step by step. Não adianta entrar
e ser o ADC. Sempre uso isso aí, animadinho de começo. Então a pessoa vai lá, faz 10 1 a 1, faz, né? E depois, quando vê, o negócio não é assim. Você tem que fazer o mínimo necessário, né? Mas fazer o que interessa, né? Então, por isso que eu gosto de pegar na mãozinha para gente E juntos. você faz muito bem isso. Né? Eu sei que você já participou de trios de liderança, coordenações. Me fala sobre essas coordenações. Foram várias, variadas ou não? Não, já participei da filiação, já participei mentoria, que sempre gosto, desde o início, a mentoria, como era presencial, era um pouquinho antes da reunião. Então, a gente, 6h15, Sim. fazia a mentoria, 6h30 começava a reunião. Aí participei da liderança, fui secretário tesoureiro, né, 1 ano, né, então virou 1 ano. Agora, nunca fui para a presidência e vice-presidente, porque já fui convidado várias vezes, mas não dava. Eu falei, só quando eu aposentar, né? E aí, quando eu aposentei, eu precisei pegar esse secretário de tesouro, porque daí o pessoal falou, você já aposentou agora. Então, mas eu gosto sempre de estar ajudando pelas beiradas. Tá. Né? O que precisa, a gente sempre pega um cargo, né? Mas nunca... Eu não quero, por exemplo, pegar a presidência. Não quero porque dá muito trabalho. Presidência e vice-presidente dá bastante trabalho. Né? Dizem que o VP trabalha mais que o presidente. Isso é verdade? Trabalha porque tem que pegar todo... o Felipe sabe disso. Né? Pegar todos os números, ver se está correto ou não. O que trabalha gostoso é o secretário tesoureiro. Ah, é? Né? Aí se trabalha com a equipe, com gestão, planejamento de gestão de contas, né? E também se auxilia, você vê a parte de convidados e membros, como é que está indo. Né? Então, acho que é bem gostoso. Então, das coordenações seria mentoria. O que mentoria lhe enche os olhos. Exatamente, me enche os olhos. Me dá muita satisfação da mentoria, principalmente quando... Você vê que a pessoa já sai rasgando, né? Sai bem. Né? Eu lembro disso. Então, isso aí é legal. Agora, tem outras também que você pega e a pessoa não faz. Hoje, por exemplo, antigamente a mentoria eram 8 sessões, que eu achava... Até hoje, quando eu faço mentoria, eu mando as 8 sessões para a pessoa que tem dúvidas, né? Então... Hoje são 5, isso, né? Mas eu mando as 8 também. Então, eu falo, olha, se você tiver dúvida no 1 a 1, tem aqui todos os podcasts, porque a mentoria antes tinha, tem todos os podcasts falando do 1 a 1. Então, se você fizer uma mentoria que tenha 1 a 1 e for ler todos os podcasts, esqueça, você vai ficar expert no negócio. Né? Não vai ter dúvida alguma. Sim. Então, tudo tem podcast relacionado. É só a gente fornecer e a pessoa... Hoje nós estamos quase chegando a 900 podcasts. Olha Imagine só. que conteúdo que nós temos aí à disposição nossa. É verdade. É um negócio impressionante. É verdade. É muita coisa já. É muita coisa. Tem assunto de tudo. Sim. Né? Sim. Essa semana nós tivemos uma parte de inteligência artificial. Está lá já no podcast. Olha só. Né? Então, isso pode ser usado sempre para educação, momentos de educação, tal. É quando a gente fala de tradição mais inovação, né? Tradição mais inovação. Temos 39 anos, então, mas já falamos de isso que você está fazendo é artificial. uma inovação. Sim. Né? Imagine, vai chegar para membros e vai chegar para não membros. E sim. que porque eles não têm, por exemplo, hoje o Spotify, você pode pegar vários podcasts. Sim. Mas eles têm que ter acesso a isso. É verdade. Né? Então, sim. Eu acho muito importante isso. Quando você entrou, há 8 anos atrás, qual foi o valor que você viu, daqueles valores que a gente fala na reunião, que mais chamou a atenção do Vilas? Então, é aquilo sempre que a gente fala, que vai mudando, isso todo mundo fala e é verdade, né? Mas como você entra com o Givers Game, então você quer realmente ajudar as pessoas, né? Isso aí acaba sendo natural. Depois de um tempo, acaba sendo natural. Então você já vai mudando. Eu gosto muito, hoje, na parte de atitude positiva, né? Mas eu já passei por
para a parte de treinamentos, né, de desenvolvimento, de Sim. relacionamento, de tudo. Mas hoje, para mim, a atitude positiva é levantar bem, né? Levantar bem. Se você levantar bem, o copo já está meio cheio, Isso. entendeu? Aí você vai trabalhar, você pode vir representante que vem na empresa fala, ai, tá ruim. Não tá, para mim não tá ruim. Nunca tá Isso. ruim, entendeu? Então isso aí é uma atitude positiva, uma energia que dá, que você contagia, Sim. né? Sim. Eu falo assim, hoje o Pet Center lá virou QG. Todo dia 2 ou 3 passam por lá. Agora mesmo tinha um do BNI, já tinha um do BNI de Salto, né? Então, por quê? Porque a gente fica lá, né? O pessoal gosta, Sim. né? De Sim, conversar, sim. e a gente Tomar vai café. ouvindo um, tomar café. É. Então, é muito legal isso. É mais fácil trabalhar assim, não é? É mais fácil. E você estando bem, a pessoa que vai lá e quer conversar, ela sai bem, Sim. E entendeu? dificilmente quem tá mal vai encostar, né? Então, mas pode até encostar. Não fica bem. Mas depois sai bem, Bom, entendeu? Porque as energias são muito importantes, né? são. Eu acho que sempre a gente tem que Eu pensar sempre nisso. falo isso também. Energia alta, produtividade alta. Alta. É. Né? A gente não tem que ficar... Pode estar até um dia chuvoso, mas ótimo. A gente tem que... Qual desses valores que a gente vê dentro do BNI você acha que você mais aplica dentro da sua empresa? Hoje é isso, atitude positiva. Com todos, com os funcionários, né? Sempre querendo melhorar para eles. Né? Então, eu estava falando para o Felipe agora, estamos montando um curso agora de banho e tosa, para formar mais profissional. Sim. Né? Hoje falta isso no mercado. Então, acho que precisa fazer, estava falando com o Mamba já, fazer vídeos, aulas, etc, e o pessoal fica contente daí. Né? Legal, então, né? Tem que estar sempre fazendo as coisas... Até porque na hora que você faz esse movimento dentro da empresa, acredito eu, né, que os funcionários se veem reconhecidos. Sim, sim. Né? Uma parte também que é importante, você acabou de falar, é o reconhecimento. Né? O reconhecimento é um negócio muito... Sim. Que eu precisei muito tempo para entender o que era o reconhecimento. Né? E hoje eu vejo a parte de testemunhos, tudo é muito... Tanto você fica muito mais feliz em dar, né? Fica mais contente que a pessoa que recebeu até. Sim. Hoje eu já consegui me acostumar com a ideia de falar. Sim. De falar sobre o serviço de alguém, né? De dar testemunhos. Ainda fico mais envergonhada quando recebo. Sim, sabe? Assim mesmo. Quando eu recebo testemunhos, eu ainda não consigo agir com naturalidade. Mas o dar, o falar, o elogiar alguém, é legal. Esse eu já, é legal. já consigo fazer tranquilamente, desde que o serviço seja bom, né? Sim. Porque tem isso, né? Não adianta também. Não é testemunho de mentira. Não. Né? E tem que ser viu? verdade. Se a gente começar a reparar, a gente poderia dar um testemunho todo dia para uma pessoa. Tem. Né? Eu então tenho não é só certeza. BNI, é um testemunho realmente. Da vida, né? De pessoas que a gente cruzam a vida da gente. Exatamente. Que em algum momento da vida da gente fizeram bem a gente. Sim, né? Não somente prestando um serviço ou entregando um produto, né? Mas que modificaram de alguma forma a vida da gente, né? Com certeza. É verdade. Esse testemunho eu nunca tinha pensado em fazer ainda, não. Então, pode começar que você vai, pensar, fazer você isso. vai se sentir muito bem. Boa. Né? Se a gente pudesse dizer que o BNI modificou algo na sua vida. O Vilas, que entrou há 8 anos atrás, certamente não é o Vilas, são 8 anos de diferença, né? De quando você entrou para hoje. Ok. Mas o que é que o BNI tem a ver com isso? O BNI deixa a gente escutar mais, entender o que o pessoal precisa. Né? Eu falo assim, eu relaciono muito com a parte dos vendedores, né? Que eles vão lá vender para mim, só que eles não sabem o que eu preciso. Né? Eles não querem ouvir, Sim. Eles não querem investigar, eles querem colocar o que eles... lançou um produto novo, está aqui o produto novo. Dá uma investigadinha antes, vê se eu preciso desse produto, né? Para depois você inserir um produto novo. Então, eu falo bem assim, né? Se eu estou ouvindo você,
eu vou conseguir ajudar você. Sim. Eu sempre falei, eu sempre falava muito mais do que eu via. Eu mais do que você, né? Porque eu sempre trabalhei com gente também. Com os cães, uma boa. Mas você trabalha também com o dono do cão, né? Então, você precisa ouvir. Sim. Precisa ouvir. Isso, a melhor lição que eu tirei do BNI foi isso. Você sabe que ultimamente eu ando falando sobre isso. Sobre o quanto foi significativo na minha vida aprender a ouvir. Isso é muito importante. Sempre fui tagarela. Falo pelos cotovelos. E de 2 anos para cá me vejo aprendendo, mas muito mais do que me aprendi a vida inteira. Sim. Porque eu estou ouvindo. E você vai ver que isso daí vai se aprimorando de uma tal maneira que a pessoa fica com vontade de conversar com você. Sim. Porque você está ouvindo realmente. Porque eu me importo com ela. Você está se importando com ela. É isso. Né? E a maioria das pessoas que a gente conhece que não sabe ouvir, não tem muito sucesso, não sabe ouvir. E é treino. Eu aprendi que é treino. É treino. É técnica, é tudo. Sim. Né? Gestos e posturas. Tem livros disso. Tem curso dentro do Business Builder. Então, falando sobre a pessoa está conversando e você está de braço cruzado assim. Encerre a conversa. Exatamente. Porque a conversa não está agradando. Então, mas isso aí, nas multinacionais que eu trabalhei, a gente já aprendia isso há 30 anos atrás. Olha só. Né? Falando de gestos e posturas. Você vai só falar de um produto a hora que você conseguir que o cliente descruze os braços. Sim. Aí você pode... Antes não adianta, porque você vai dar um murro em ponta de faca. É bem interessante. E é importante saber, né? Mas lógico. Né? Como é que você vai falar do produto se o cliente não está pronto para receber o seu produto ainda? E se o cliente é sinestésico, se não é sinestésico. Tem uma série de coisas que você, no dia a dia, você vai aprendendo. São técnicas. É verdade. Né? Então, eu acho importante tudo isso. Você consegue lembrar de alguma história nesses 8 anos de BNI, né? Que tenha um significado maior para você? Você tenha vivido dentro do BNI? Olha, nós acabamos de falar assim, essa parte é que eu não tinha contato, que eram os testemunhos. Né? Isso, para mim, cada vez que você recebe um testemunho, já recebi vários, é uma coisa tão gratificante, né? Apesar de a gente ficar envergonhado. Sim. Né? Mas é uma coisa que daí você aprende a dar testemunho também. Sim. Né? Então, e ninguém percebe isso. Né? Muitas vezes é imperceptível. Você fala assim, puxa, por que aquela pessoa, eu gosto tanto daquela pessoa? Porque ela está sempre deixando você para o alto. Sim. Né? Não é aquela pessoa que está sempre falando coisas que não é legal para você. Né? Mas que seja justo, né? No sentido de, se eu dou um testemunho a você, é porque você já me entregou algo. Mas não estou nem falando valor, do testemunho do BNI, tá. Entendeu? Eu estou falando um testemunho até para fora disso. Quando a pessoa... tem pessoas agradáveis. Sim. Né? E tem pessoas que não são agradáveis. Sim. Né? E se você perceber o que acontece nisso, é justamente essa parte, ela fala coisas boas para você. Então, o BNI, a gente escuta muita coisa boa. Né? Tem muita gente que... Eu estou vendo alguns podcasts aí, né? E você vê só coisa boa, ensinando... Sim. Né? Quero que o outro cresça. Né? Você está preocupado em incrementar o negócio do outro, mas de uma forma profissional. Sim. Né? É diferente. Eu quero que você cresça. Não, você está... Né? Eu dou muito feedback, né, para todos, né, para a equipe de liderança e etc. Mas um feedback que é realmente para melhoria. Tá. Né? Não é um negócio para deixar o cara desanimado, não. Tá. Né? Por quê? Porque muitas vezes entra muita gente nova, etc., e sai um pouquinho do trilho. Tá. Entendeu? E nós temos que voltar para o trilho, porque essa metodologia é para andar no trilho. Sim. Então é importante que a gente fale. Muitas vezes o pessoal fala, eu não tenho coragem de falar. Eu tenho. Entendeu? Eu tenho e falo. Falo de uma maneira boa. Saber falar, mas saber falando. Falar. Né? Exatamente. É verdade. Porque muitas vezes é só ignorância da pessoa. Ela não sabe que aquilo lá não é legal. Sim, sim. Né?
Ela não tem apropriação da metodologia ainda. Não. É não. isso, é só isso. Só isso. Eu também acho que às vezes Né? é só isso. Então, você que hoje é diretora e tal, e tá com 2 equipes aí na mão, não tem que sentar e falar, olha, assim, assim, assado, funciona desse jeito, tal. Acho que está um pouquinho fora do... Tem coisas que eu negocio, É, tem coisas que eu não negocio. sim. A metodologia eu não negocio. Não tem que negociar, já tá pra gente prontinha. É isso. Essa parte eu acho que a gente não pode negociar. É. Algo que me veio à mente é porque passou aqui já, né, por mim, alguns membros também antigos, Uhum. e me vem na cabeça se é fato, se é realidade. Dizem as más línguas, né, Aham. que o membro, quando ele é antigo, às vezes, ele faz umas adaptadas na metodologia para poder fluir melhor, mais fácil, porque ele já aprendeu, ele já sabe fazer. Uhum. Isso é verdade? Eu nunca ouvi falar nisso, entendeu? Porque não tem sentido, né? Um membro antigo não ser o exemplo para os novos. Imagine se eu faço umas coisas fora da metodologia, o pessoal vai querer, o Vilas faz, então não pode. É muito pelo contrário. Né? Então, eu falo muito bem assim, da mentoria, por isso eu gosto. Porque a mentoria, o que não é mentoria? Eles falam assim, né? Não é mentoria, uma reuniãozinha no barzinho que você vai, não sei o que lá, você não mandar o formulário antes para o pessoal ver o que você faz, porque a mentoria é só uma atualização, o 1 a 1 é só uma atualização do que? Sim. O que eu vou dar de referência para você, né? Sim. Então, tem várias coisas, o pessoal fala, vamos reunir de 3, 4, fazer... Não tem isso. Isso não é não existe. Né? É isso. Então, eu tenho que ser exemplo. Né? Eu acho que isso. os membros antigos têm que ser exemplo. É isso. E é por isso que você é exemplo. Então, Porque a gente sabe que você já tem 8 anos dentro Uhum. da rede e você não abre mão da metodologia. não abro. E isso é fantástico. Não abro porque não pode abrir. Aquilo que deu certo, eu vou abrir a mão. Né? Mas a gente sabe que não é todo mundo. Mas esses daí, no fim, não ficam tanto verdade. tempo. Não ficam. É verdade. É. Eu falo que BNI é filosofia de vida. Não É. é? BNI não é só metodologia. É a Não. gente acreditar que primeiro a gente veio aqui fazer alguma coisa. Temos uma missão. Não é isso? Exatamente. E se nada der certo, se você deixou algo de bom em alguém, alguma coisa você já Nossa, fez. com certeza. Né? E isso parece muito com o que a gente já faz Uhum. dentro do BNI. Se você puder deixar um recado para um membro antigo que acha que pode fazer adaptações na metodologia. Qual seria esse recado? O membro antigo, ele sabe que não pode fazer adaptações. Se ele for antigo, ele sabe. Né? Se levantaram esta lebre aí, realmente eu desconheço, né? Porque eu acho assim, seguir a metodologia, seguir uma coisa que está dando certo, a gente vai ter sempre sucesso. Né? Não tem jeito. Nós temos o BNI aí para não andar realmente sozinho. Você anda sempre acompanhado de bons empresários. Sim. Porque também não entra lá sem ter uma investigação legal. Né? É para ter. Se não tem, alguma coisa está errada Isso. Né? Na afiliação. Na filiação. Isso mesmo. Né? Então, mas hoje tem um comitê de afiliação, não é uma Sim. pessoa que decide. Sim. Passa, fala, entrevista. Tá. Então, eu acho que é uma coisa muito, muito certinha ali. Não tem jeito de ter... Fazer adaptações. Não tem, não existe. Muito bom. Se tem, está errado. Se você puder deixar um recado para quem não é membro, está nos ouvindo, está nos assistindo, Uhum, nunca ouviu falar no BNI, sim. o que a gente diria para essa pessoa? Olha, se for ver as entrevistas, né, de cada um, eu acho importante, pelo menos, participar de uma reunião. Né? Não precisa entrar, não precisa nada, mas vai ver que é um grupo de empresários que se ajudam. Né? E hoje não dá para viver sozinho. É isso. Né? Então, eu acho que quem está assistindo ou quem for assistir, precisa... Primeiro vai saber que trabalhar sozinho é muito ruim. O outro saber que tem um grupo, né, um time, não é nem um grupo, porque um time vai tudo para o mesmo lado. É isso. Né, que a gente está procurando ajudar o outro. Então, acho que é importante demais a pessoa participar pelo menos de uma reunião, pode ser virtual, depois participa de uma presencial, Sim. né, para sentir,
né? Porque quando eu fui na primeira reunião que nós conversamos aí, eu queria entrar já no dia seguinte, né? E não era ainda um grupo tão coeso como é hoje. Hoje, É, sim. é. Sim, tão estável já. Sim. Vilas, muito obrigada por ter vindo. Ai, Obrigada por ter compartilhado. sim. Mas obrigada mais ainda por ser exemplo de membro. Porque é isso que você é para mim. É em você que eu me espelho quando eu falo com os meus membros. É em pessoas que não abrem mão da metodologia e que não existe caminho A ou B ou C. É só o caminho Sim. para se ter realmente, de fato, o sucesso dentro do BNI. É seguir com a metodologia e não inventar atalhos nem caminho. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu falo assim que eu fiz a faculdade já BNI de 5 anos e agora estou na pós-graduação, né? E parabéns, sucesso por esses Obrigada. podcasts seus que realmente são incríveis. Obrigada. Você deixa a gente muito à vontade para falar. Obrigada, que bom. E venha mais vezes. Muito obrigado. Obrigada. Para você que ficou conosco até agora, curte, comenta, compartilha. Espero que algo que você tenha ouvido aqui fique para você, toque no seu coração, no sentido de você entender que no mundo a gente não veio para fazer nada, né? A gente precisa fazer algo por alguém, porque é por isso que você vai ser lembrado. Penso muito que eu não estou muito preocupada em deixar nada para as pessoas. Eu estou preocupada em deixar algo nas pessoas, né? Então comenta, curte, compartilha e até o próximo episódio. Muito obrigada.